Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma videoaula. Eu sou o professor Dr. José Galo da Frota e hoje nós vamos ver sobre aparelho reprodutor masculino. Então nós vamos conhecer todos os órgãos internos, os órgãos externos, a sua função e até mesmo os hormônios que influenciam aí no seu desenvolvimento. Caso você não tenha tempo de ver esse vídeo, coloque em salvar, favorite, para que você veja depois com calma e realize aí todas as anotações. Então vamos lá para o sistema reprodutor masculino ou aparelho reprodutor masculino. Então ele é formado por órgãos internos e órgãos externos. Os órgãos externos são pênis e bolsa escrotal. Então a bolsa escrotal ela é formada aí por alguns órgãos internos, como o testículo, o epidídimo, o ducto deferente. Saindo ali do ducto deferente, as glândulas anexas, como a glândula bulboretral, a vesícula seminal, também chamada de vesiculosa, a próstata, e depois desembocando aí na uretra, formando o pênis com os órgãos cavernosos e esponjosos. Então vamos por parte. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Não esqueça também de clicar no sininho aí para ativar as notificações e aí semanalmente você conhecer os vídeos novos. Compartilhe com os colegas. Se você gostar, no final, dê seu like. Assim você vai estar permitindo que mais pessoas conheçam sobre esse assunto, aprendam a debater sobre esse tema. Então, no testículo, os espermatozoides eles serão fabricados especificamente nos túbulos seminíferos. Após a sua fabricação, os espermatozoides eles vão migrar para o epidídimo por meio dos canais eferentes. Lá no epidídimo, os espermatozoides eles vão ser armazenados temporariamente, eles vão ser nutridos e ali eles vão ganhar mobilidade. Do epidídimo ele vai passar para os canais deferentes. O nome é esse mesmo, não é canal diferente, é canal deferente. Esses canais deferentes que são cortados lá na técnica de esterilização definitiva, como a vasectomia. Em relação à espermatogênese, nós temos que lembrar de alguns hormônios. E quem comanda, quem é responsável por esses hormônios é o sistema endócrino. Do sistema endócrino, o hipotálamo, que ordena ali todas as outras glândulas a produzir determinados hormônios. Então ele manda a hipófise fabricar dois hormônios, que é o LH e o FSH. O FSH, que é chamado de hormônio do folículo estimulante, ele é que vai induzir a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Na espermatogênese, o que vocês têm que memorizar são alguns nomes, como, por exemplo, o espermatozoide ele começa a ser fabricado na forma de espermatogônia. Da espermatogônia passa para espermatócito 1, depois espermatócito 2, depois vai para a espermátide, e a espermátide ele vai sofrer uma especialização se transformando no espermatozoide. Então a espermatogênese ela passa aí por 3 etapas. A fase de multiplicação, que é na espermatogônia, é onde uma espermatogônia se divide em 2. Depois a fase de crescimento, no qual o espermatócito 1 ele vai aumentar de tamanho, e aí depois começa a fase de maturação, onde o espermatócito 1 sofre a primeira divisão meiótica, formando o espermatócito 2, depois a segunda divisão meiótica, formando a espermátide. E da espermátide, para formar o espermatozoide, existe um processo específico, um nome específico chamado de espermiogênese, que é uma fase de especialização. Então, esses nomes de espermatogônia até espermatozoide, essa sequência, vocês não podem esquecer e ocorre dentro lá dos túbulos seminíferos. Então, já vimos aí o nome de 2 hormônios fabricados pela hipófise, que são os hormônios gonadotróficos, que é o FSH, hormônio do folículo estimulante, e o LH, chamado de hormônio luteinizante. Eles vão induzir a espermatogênese e automaticamente também na produção de testosterona. No caso da testosterona, existe um conjunto de células chamadas de células de Leydig ou intersticiais, que eles vão ser responsáveis por produzir essa testosterona a partir do hormônio luteinizante, que é o LH. Já a espermiogênese, que é a fase de especialização, ela é controlada principalmente pelo FSH, que vai estimular as células de Sertoli dentro do testículo. Não podemos esquecer ainda a formação do espermatozoide. Nessa etapa de especialização,
no qual a espermátide vira um espermatozoide, existem 3 organelas extremamente importantes que vão formar o espermatozoide. O complexo Golgiense ele vai formar a cápsulazinha da cabeça do espermatozoide, que é chamado de acrossoma, onde tem enzimas que vão abrir caminho ali na hora da fecundação entre as células do ovócito. Tem também a parte intermediária do espermatozoide, que ele é formada pelas mitocôndrias, vão dar energia necessária para que ele migre até a tuba uterina para poder ocorrer a fecundação. E também tem os centríolos que vão formar a cauda, o flagelo do espermatozoide, permitindo que ele nade, que ele se locomova. A testosterona, que é o hormônio masculino, ela tem 2 funções: formar as características primárias e secundárias. Quais são as características primárias? Formar o órgão, formar o pênis, formar o testículo, o ducto deferente, a próstata, essa parte anatômica. E também vai gerar as características secundárias. O que seriam essas características secundárias? Seria presença de pelos na face, um ombro mais largo, o músculo mais desenvolvido dos homens, a voz mais grave. Essas são as características secundárias. Já na parte da mulher, quem vai produzir todas essas características vai ser a progesterona. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Existe ainda 3 glândulas anexas. Essas glândulas são a vesícula seminal, também chamada de glândula vesiculosa, a próstata e também a glândula bulboretral, também chamada de Cooper. Então essa glândula vesiculosa, também chamada de vesícula seminal, ela é formada principalmente por frutose, por citrato, por vitamina C e até proteínas. Então uma das funções é nutrir o espermatozoide. E esse líquido forma 60% do sêmen. Já a próstata, que contém aí o líquido prostático, apresenta um pH mais alcalino, em torno de 8, 8,4, e ela tem como função permitir a mobilidade do espermatozoide, além de neutralizar a acidez da vagina, ajudando ainda na liquefação do sêmen. Então, quando o sêmen ele é produzido, ele vem com uma substância mais grudenta. E com o passar do tempo, ele começa a se desfazer. E isso ajuda a partir do momento que ele entrar ali na vagina, ele vai grudar ali nas partes internas, ali próximo ao colo, e ali ele vai começar a se desfazer, facilitando com que o espermatozoide se locomova mais. A terceira glândula se chama bulboretral ou glândula de Cowper. Ela produz um líquido que vai neutralizar a acidez da uretra. A uretra é um canal que tem 2 funções no homem. Ela permite a saída da urina e também permite a passagem do sêmen. Então, muitas vezes, esse canal ele vai estar muito ácido devido à urina. Então, antes da ejaculação, a glândula bulboretral vai eliminar ali um pouco de líquido, eliminando essa acidez, está impedindo que os espermatozoides morram. E esse líquido que sai da glândula bulboretral facilita ali a penetração, vai deixar a glândula lubrificada, permitindo ali a relação sexual. Quando a gente fala de sêmen, nós temos que lembrar que ele é formado por espermatozoide, líquido da glândula bulboretral, líquido da vesícula seminal e líquido da próstata. Então, tudo isso vai formar um sêmen, também chamado de esperma. E 10% de todo esse esperma é o espermatozoide. 90% é formado pelo restante das 3 glândulas. Então, a quantidade de espermatozoide é pouca no sêmen para a quantidade das 3 glândulas. Mas essa quantidade de 10% chega até 400 milhões de espermatozoides. Então, existem muitos espermatozoides aí no sêmen. O pênis ele é formado principalmente por 2 tipos de tecido. O tecido esponjoso e o tecido cavernoso. O principal tipo de tecido é o corpo cavernoso. Tá? Chega até 95% do pênis ele é formado pelo corpo cavernoso. E até ele responsável por permitir a ereção, o corpo cavernoso. Não podemos esquecer ainda que a cabeça do pênis se chama glande. Glande não é grande, é glande. E ele é protegido por uma pele que é chamado de prepúcio. É esse prepúcio que os pais têm que ficar ligados aí nos seus filhos para verificar se ele tem a abertura
necessária para que a glande saia quando o pênis da criança começa a ficar ereta. Se não existir, aí a criança ela tem que ser submetida a uma pequena cirurgia que chamam de circuncisão, ou passar uma pomada específica para que esse prepúcio aí possa dar abertura para a saída do pênis. Então a gente chama esse problema de fimose. Em relação ao pênis, existem dois termos que vocês também não podem esquecer e nem confundir, que é ereção e impotência. Ereção é quando do pênis as artérias elas dilatam e as veias elas comprimem. Então a artéria no momento que ela dilata, ela vai receber uma certa quantidade de sangue que varia ali de 1 ml a 3 ml. Nesse momento as veias vão se contrair para que o pênis fique ereto. A pessoa ela vai ter a relação sexual e após essa relação sexual, o pênis ele normalmente ele fica flácido, exigindo um tempo para que tenha aí uma outra ereção. Diferente da palavra impotência. O homem ele pode ter espermatozoides, mas o pênis não fica ereto. Então impotência tem a ver com ereção. Impotência, o homem ele não consegue manter o pênis ereto. Já a esterilidade é quando o homem ele não consegue produzir espermatozoide suficiente. Um outro termo ligado ao sistema reprodutor masculino é a palavra ejaculação. Então, o que seria ejaculação? A contração de vários órgãos, como o epidídimo, o canal deferente, a uretra e as glândulas anexas, como a glândula bulboretral, a vesícula seminal e a próstata. Então, todas essas glândulas elas vão contrair, permitindo a saída de sêmen. Ela vem com sensações agradáveis. No homem dura muito pouco, dura em torno de 3 a 11, 12 segundos, eliminando aproximadamente de 3 a 5 ml de sêmen em uma quantidade aí que pode se aproximar dos 400 milhões de espermatozoides. Antes de finalizarmos esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho lá para ativar as notificações, dê aquele like, dê aquele joinha se você gostou dessa explicação e não esqueça de compartilhar esse assunto com os colegas. Tá? Então a gente não pode deixar de falar um problema que ocorre em uma das 3 glândulas, tá? Que seria a próstata. O câncer mais frequente em homens com mais de 65 anos é o de próstata. A partir dessa idade, os homens eles devem fazer um exame para verificar a consistência e o tamanho da próstata. Então, a partir dos 45 anos, os homens devem fazer, caso tenham ali alguém da sua família com esse tipo de problema, tenha histórico familiar. E aí surge a pergunta, por que surge o câncer de próstata? Então, existem artigos que mostram que um elevado nível de testosterona no organismo pode promover o câncer de próstata, além da alimentação, o excesso de muita gordura, poucos vegetais, também influencia, juntamente com o sedentarismo e a obesidade. Então existem vários exames que permitem aí a identificação do câncer de próstata. O mais eficiente hoje ainda é o toque retal, no qual o médico ele vai introduzir o dedo para verificar a consistência e o tamanho da próstata. Mas existe também o teste sanguíneo do PSA, a ultrassonografia e também a ressonância prostática. Então esses são alguns exames para identificar se tem o câncer de próstata. Então nós vimos aí toda a anatomia, toda a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Espero que tenham gostado. Tá? Se ficou alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo, fazer todas as anotações direitinho, até porque os vestibulares estão chegando. Você tem que se preparar bem aí para o Enem para poder passar. Então, de forma geral, era isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê aí no próximo vídeo que vai ser Sistema Reprodutor Feminino. Valeu, pessoal. Obrigado.